Então é assim, gente, eu queria conversar uma coisa com vocês sobre política. Sim, porque eu acho que é um assunto muito válido, principalmente nós mulheres. E eu vou tirando minha cutícula e a gente conversa. Eu acho que eu fui assim, há um tempo atrás. Não me julguem, tá, pelo que eu vou contar aqui pra vocês, mas sobre a nossa conversa talvez seja bem polêmico, talvez não, talvez vocês me odeiem, talvez não. Meu intuito aqui é expor o meu lado, para ver se às vezes vocês também não fazem a mesma coisa. E também não só nessa área da política, mas em outras áreas. Que é o quê? Eu não. Há muitos anos atrás, eu não tinha uma visão certa sobre a política, sabe? Eu acreditava, porque era o que me falavam, que política na verdade não ia interferir na minha vida. Que a política não ia me trazer mudança significativa. Logo que a gente, né, é pobre, CLT, então tem que trabalhar de qualquer jeito. E é isso que me foi ensinado. Me foi ensinado também aquela típica frase, eu não sei se vocês ouvem até hoje, mas coisas que eu ouvia muito desde a infância, assim, entre conversas de adultos, era que política, futebol e religião não se discutem. Logo, ninguém conversava muito sobre essas coisas, entendeu? Na minha casa nunca teve ninguém fanático por futebol, então também isso não era uma briga. Não tinha. A gente não debatia sobre política porque não era um negócio que era debatido, justamente por isso, porque trabalhar, todo mundo vai trabalhar, como de carro bateria. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, então política não vai interferir em nada. Então eu cresci assim, com esse sentimento de isso mesmo. E a religião, sim, eu era evangélica, meu pai era católico. Eu fui batizada nas duas, tanto na católica quanto na evangélica. Hoje, atualmente, eu não sigo nenhuma. Sabe aquele típico pessoa assim, tipo, tem tudo e daí não faz nada? Então, eu tive os dois e, no fim, não vinguei pro lado nenhum. Eu fui muito na evangélica, aí chegou um tempo que eu comecei a me decepcionar muito com a religiosidade. Aí comecei a ir na católica, mas a católica também, sabe? Então eu preferi ficar na minha e acreditar que Deus tá lá e pronto, é isso. Eu tenho fé, acredito em Deus, mas não como é dito na Bíblia, não como é dito pela religiosidade das pessoas. E eu acho que um tanto de coisas que foi acontecendo na minha vida. Primeiro eu me decepcionei com a igreja, aí depois eu me decepcionei com os ideais, porque na minha cabeça, gente, eu tive um ar muito desestruturado. Então eu acreditava muito que eu construí minha família. Na verdade, eu acreditava que, quando eu era adolescente, bem adolescentinha mesmo, transitando ali da infância para adolescência, que eu nunca ia casar, porque casamento foi feito para acabar e eu não ia casar. E eu tinha desacreditado no amor, porque meus pais tinham se separado também, meu pai e minha madrasta, na verdade. E quando eu era criança mesmo, eu sempre desejei muito ter uma família e filhos, principalmente. Meu ponto era filhos, porque eu queria dar tudo aquilo que eu não tive para os meus filhos. Então, esse era o meu pensamento. E quando eu fiquei adolescente, eu não queria. Tinha até aquelas brincadeiras, eu lembro de varrer o pé, sabe, com a vassoura. E aí, né, na escola, não. Eu ficava sempre pedindo para as tias varrerem meu pé e as minhas outras amigas varrerem o pé também quando a gente estava fazendo limpeza de sala. Enfim, brincadeira boba, mas eu não acreditava também em casamento, não acreditava que casamento fosse duradouro. E por isso eu não me sujeitaria a isso, mas eu queria filhos. Então, assim, eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter filhos, porque eu sabia do meu potencial para amar, entendeu? E assim, eu não sou uma mãe perfeita, longe disso, e me cobro muito também, mas ser mãe não é fácil, entende? Eu aconselho muito hoje minha filha e meu filho também, eu aconselho assim, os mais novos, cara, não tenham pressa para casar, principalmente as meninas, porque é tão desigual, sabe? Os meninos, na sua grande maioria, eles não são criados com o mesmo peso, com a mesma responsabilidade que as meninas são.
E eu acho que tudo isso, assim, foi muito linha de raciocínio que me levou a ser quem eu sou hoje. E aquela frase, né, gente? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E logo de primeiro momento, desde sempre, assim, você descobre que tá grávida, a culpa, ela chega junto com você. E assim, no meu, sempre foi minha culpa, sempre foi eu a errada, sempre eu que tinha que melhorar. Enfim, aí aconteceu o quê? Nessas controvérsias da vida, indo e vindo, indo e vindo, eu fui crescendo acreditando que política não era importante, porém, eu ia muito na onda das outras pessoas, replicava muito o que as outras pessoas falavam, porque assim, você tem que ter um lado, entendeu? Porque se você não tiver um lado, se você não tiver ali o seu partido, para quem você não tiver decidido com quem você vai votar, com quem você vai fechar ali no ano da votação, você tá em cima do muro. E daí, se tá em cima do muro, não pode. Se você tá de um lado, também não pode, se tá do outro, também não pode. Então, o que que aconteceu? Eu nunca tinha estudado, não tinha um ideal político ainda. E aí eu fui indo muito pelo que as pessoas falavam. Eis que eu nunca estudei sobre política. Eu era muito nova a primeira vez quando eu votei. E eu votei, acho que foi no Temer. Gente, eu não sei. Tanto que eu não ia no assunto que eu não estudei. Eu lembro que para deputadas, eu votei em mulher. Prefeito também, acho que foi em mulher. Mas, assim, não foi porque eu estudei porque eu vou votar no feminino, porque o feminino vai lutar pela minha causa. Não, foi porque pessoas falavam. E aí, eu envolvida num relacionamento, eu tinha muitos amigos homens transitando, indo e vindo. E aí, eu cedia não, né, gente? Eu não estudava, então eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu ia na onda das pessoas. E aí eu votava em homens e votava naquilo que eles achavam que era o certo. Que eles acreditavam também que era o certo, entendeu? Mas ninguém, de fato, sentou e estudou sobre a política. A gente só replicava aquilo que a mídia ali. A gente gostava, acho que porque eu era muito nova também, a gente gostava de ir contra o que estava acontecendo, entendeu? Essa era a minha rebeldia. E aí, eu votei, sim, gente, na época, em uma pessoa que hoje eu jamais votaria. E logo em seguida que essa pessoa foi elegida, estourou ali a pandemia. E a pandemia foi minha desgraça, assim, gente. Foi, assim, quando eu olhei, eu falei, cara, eu não acredito que eu votei nessa pessoa, entendeu? Porque foi tão escancarado. Tipo assim, se tudo o outro merchan era camuflado, era em tom de brincadeirinhas, a pandemia, gente, ela foi um negócio sério, entendeu? E por ser tão sério, sim, a gente perdeu pessoas muito queridas ao nosso redor. E aí, mesmo perdendo pessoas queridas, quem tava lá em cima, dominando ali, governando o nosso Brasil, tava de piadinha, entendeu? Isso foi muito chocante para mim. Foi, assim, um arrependimento gigantesco na minha vida E aí, nunca mais votei nele. E também o ano seguinte, assim, eu não quis votar, porque eu tava muito impactada. Que a minha escolha, querendo ou não, foi uma escolha de todos nós, mas a minha escolha levou a isso também, sabe? E é claro que uma pessoa só não faz diferença, mas se uma pessoa brilha a lampadinha ali, pode ser que outras pessoas também se acendam para a realidade. Enfim, eu fiquei me sentindo muito culpada, no outro ano eu não quis votar. E aí, eu comecei a cursar a faculdade. Eu entrei para serviço social. Por causa do meu passado, eu queria fazer serviço social, porque eu queria dar um sentido para minha história, enfim, né? Aí eu já tirei a cutícula, agora eu vou pintar. E vou pintar com esse aqui, da Leve Nude. E aí, o que aconteceu? Eu não votei, aí eu entrei, então, para o serviço social. E quando eu entrei para estudar serviço social, gente, eu tive um impacto da realidade. Eu nunca tinha parado para estudar sobre política, eu nunca tinha parado para pensar o quão
muito, as nossas escolhas ali nos impactam, né, diretamente, e não é como as pessoas foram ensinadas e me ensinaram que não faz diferença, na verdade faz e faz muito. E aí, eu estudando sobre políticas públicas dentro do serviço social, me acendeu uma chama. E aí eu comecei a estudar. E aí, sabe o que eu fiz? Eu comecei a dar, não voz, mas eu comecei a ser receptiva para todos os lados políticos. Porque aí, o que aconteceu? Como eu pensei assim, nossa, eu fui tão fechadinha ali para votar em tal pessoa, e acabou que eu votei errado, porque aí na pandemia eu descobri que eu votei errado. Então, dessa vez eu vou fazer diferente, porque não votar também não tá certo, né? Também tem uma consequência, porque é como se eu estivesse calando minha boca, estivesse calando minha opinião, meu livre-arbítrio, e então eu falei assim, não, eu não vou votar mais em branco, não vou deixar de votar, eu vou começar a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar políticas públicas dentro do serviço social, foi que tudo se abriu. Foi aí que me instigou a vontade de estudar, a vontade de ouvir, de entender, sabe? De ir atrás da informação. E aí, gente, eu vi que a minha realidade dava para ser melhor, que as propostas e as pessoas que estavam tentando e estão tentando até hoje, são pessoas, principalmente que são mães, tá? O meu voto vai ser assim, esse ano. É mãe, mulher, tem esse olhar atento para tanta desgraça que está acontecendo no mundo, olha para as pessoas menos favoráveis do mundo, então é para essas pessoas que eu vou direcionar o meu voto, porque eu não acho justo pessoas estarem nadando em dinheiro enquanto tem pessoas passando fome. E assim, podem falar o que for, mas não é justo, gente. E aí, pode falar também que tem o CRAS, que tem a assistência, que tem não sei o que, isso porque eu estudei serviço social, isso porque eu também já fui atrás para tirar informação na prática. E, gente, não é qualquer um que consegue um Bolsa Família, tá? Você tem que ser muito, muito miserável para você conseguir um Bolsa Família. Para você conseguir a baixa renda na luz, gente, que é assim, para vir R$ 50 a menos na tua luz, que ajude uma mãe solteira que está trabalhando, pagando um aluguel, a pessoa não consegue, tá? Porque eu precisei disso na prática, eu fui atrás e não consegui. Então, assim, não é qualquer um que vai chegar lá e ter o Bolsa Família. É claro que é um sistema que precisa muito ser, como que eu posso dizer? Fiscalizado. É um sistema que precisa ser fiscalizado diretamente, porque tem pessoas malandras, sim, tá? Não são todas, mas tem pessoas malandras que vão se aproveitar e aí tira a tua vez, por exemplo. Tira o direito de quem tá precisando mais e não consegue. Tem pessoas também de dentro de igreja que ajudam, tá? Levando uma cesta básica, porque às vezes a pessoa não tem direito nem de uma cesta básica, pelo caso. Mas as pessoas que estão lá, geralmente, elas olham os casos mais sérios e ajudam. Sim, gente, elas ajudam, tá? As pessoas ajudam. E eu tô falando de pessoas, assim, de igreja, porque eu já vi, entendeu? E não são próximas a mim, mas eu já vi igreja indo e ajudando. Então eu digo isso. São todas? Não. São raras as exceções? Sim, porque se todo mundo ajudasse, não ia ter ninguém na miséria, né? Então, tá bom, já tá explicado. Então, esse é meu ponto. Ai, gente, acho que eu estraguei a unha, viu? Ficar falando muito. Pintei. Nem sei se dá pra ver. Enfim. Então, é isso. Abriu muito os meus olhos e o meu voto vai ser para quem tem competência para estar lá. E eu não tô dizendo, assim, competência de estudar, de ter um diploma, enfim. A competência que eu digo é o olhar atento do ser humano, entendeu? É você ter a tua humanidade aflorada, de você não olhar e não visionar apenas o dinheiro. Não ter o dinheiro como seu objetivo. Gente, dinheiro é muito bom. Dinheiro é benção, porque quando o dinheiro chega, o dinheiro é usado para abençoar outras pessoas.
Porém, tem muitas pessoas no mundo que não têm esse olhar de humanidade, usam o dinheiro só para si. E o dinheiro, ele é uma ferramenta para ser usado. Então, ele pode ser usado para o mal quanto para o bem. E eu quero saber quem é que está usando para o bem. É para essa pessoa que eu quero dar o meu voto, entendeu? Gente, eu não sei se ficou claro, se ficou confuso. Gente, me desculpa, porque assim, eu tô aprendendo a gravar também, eu tô aprendendo a me expressar na frente das câmeras. Eu tentei trazer o mais não dando nomes, mas sendo objetivo, sabe? Vamos votar com atenção, vamos votar com um senso de realidade. E não, gente, abram, deixem seus olhos e ouvidos abertos para todos os lados políticos, porque aí você vai pegando um aqui e outro ali e vai vendo quem realmente presta e quem não. Pode ser que um esteja no meio, mas ele não pactua, entendeu? E logo as pessoas, elas mudam de partido também. Então você ficar acompanhando a pessoa com um viés político ajuda também. Pode ser que teu voto não seja para aquela pessoa esse ano, mas você vai acompanhando que projetos de lei essa pessoa tá incentivando, quais estão sendo barrados, aonde no Senado ali está sendo o não e o sim daquela pessoa. É isso que vocês têm que prestar atenção, é vocês acompanharem em quem está dando sim ou não na hora de legislar, na hora de votar para que uma lei seja ou não cumprida, entendeu? É nesse tipo de atenção que eu quero que vocês olhem. Eu não estou nem falando para vocês votarem em qualquer outra pessoa, ou uma pessoa assim, uma pessoa a outra, colar um X, um Y, não. Eu quero que vocês abram os olhos para a humanidade, abram os olhos para nossa realidade de fato, para vocês entenderem o que eu demorei muito. Gente, eu demorei muito. Eu tenho 30 anos agora. Eu acho que vai ser o meu primeiro voto consciente. E é isso que eu quero falar para vocês. Votem conscientemente. Porque voto é a voz, é a sua voz. Não votem em branco. Não deixem de votar. É como se você estivesse falando assim, escolhe aí para mim, porque eu não sei. Não façam isso. Gente, é só prestar atenção, acompanhem todos os políticos que vocês puderem. Todos. Esquerda, direita, ali os liberais, os não liberais, a bancada cristã, a bancada não cristã. Ouçam, escutem, leiam. Mas assim, não fiquem e vão direto na fonte, entendeu? Na fonte. Para vocês não caírem em fake news, em notícias falsas, não caiam em brigas de internet, porque não vale a pena ficar discutindo ali com eles, tentando mudar a ideia da pessoa. Não faz isso, porque não vai valer a pena. Mas vão atrás da informação, tá bom? Gente, se vocês concordam comigo, assim, não concordam comigo no meu voto, até porque eu nem expliquei, nem deixei, assim, né, escancarado quem que eu vou votar. Mas o importante é vocês terem certeza de quem vocês votam, votar conscientemente, tá bom? E a minoria, gente, que é ali a galera que é o CLT, tem muito ali que são doentes, e tem leis para essas pessoas também, tem direitos de pessoas que estão sendo violados, e tem pessoas que estão lutando para que esses menores tenham os direitos. Leis de criminalidade. Gente, olhem tudo, tá? Coloquem isso num papel, ou vão marcando, grifando na cabeça de vocês, o voto consciente, tá bom? Eu acho que é isso. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, gente.